A paz do Senhor Jesus, meu nome é Valdilene, estarei trazendo a lição Uda, a mulher que estava no lugar certo. Essa é a lição número 9, o qual eu estarei trazendo um comentário um pouco sobre essa profetisa aí, Uda. Algumas lições sobre algumas mulheres da Bíblia eu estarei trazendo, e as outras lições o professor Ricardo, meu esposo, estará trazendo as lições e os comentários. Essa lição que fala sobre o caráter cristão, que é o assunto do trimestre, está trazendo vários personagens da Bíblia como exemplo de caráter para nós cristãos. Eu quero agradecer você que tem aí se inscrito no canal, você que está conosco há um bom tempo, você que está chegando agora, seja bem-vindo. Coloque aí sugestões, perguntas, para que nós venhamos a melhorar cada vez mais esse canal, melhorar para que você venha também crescer junto com todos nós, com essa riquíssima lição que a Bíblia nos traz todo trimestre. E a revista ela vem comentando todo trimestre um assunto muito importante para nós. Uda, a mulher que estava no lugar certo. Texto áureo se encontra em 2 Crônicas 34, 24, que diz assim: Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Verdade prática. Quando o povo se corrompe, Deus levanta homens e mulheres como instrumento de advertência contra o pecado. A leitura bíblica ela se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 34, do versículo 22 ao 28. A introdução diz assim: Uda entrou na história do povo de Judá, mas logo desapareceu, após cumprir a missão árdua que Deus lhe confiara. Ela entrou em cena quando o rei Josias tomou conhecimento do conteúdo do livro da lei, que fora perdido na casa do Senhor. Ao ouvir a leitura do livro da lei e as maldições que caíram sobre seu povo, o rei mandou consultar ao Senhor sobre tamanha desgraça, causada pela desobediência de Judá. E Uda, usada por Deus, proferiu terrível profecia contra Judá, mostrando que Deus iria derramar terrível juízo sobre a desobediência do seu povo. Para nós entendermos um pouco sobre esse reino Judá, eu vou voltando um pouco atrás lá na história para entender um pouco do que Uda estava presenciando. Nós sabemos que o reino Israel, ele teve o primeiro rei, que foi Saul, depois Davi e Salomão. Esses foram os três reis de Israel. E no reinado de Salomão, pela uma profecia do profeta Aias, ele profetizou na vida de Salomão que Deus iria rasgar o reino nas mãos, não de Salomão, mas nas mãos do filho de Salomão. Se encontra em 1 Reis, no capítulo 11, no versículo, vou ler aqui no versículo 11, que diz assim: Pelo que disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor a Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. E realmente foi o que Deus fez. Rasgou o reino na mão de Roboam. Por quê? Salomão foi um rei muito rico. Fez aliança com muitos reis e o seu reinado se expandiu, e com as suas muitas mulheres ele se corrompeu, começou a adorar outros deuses
e Deus desagradou do que ele tinha feito e ali usou um profeta para enviar uma mensagem a ele. Ele se arrependeu no final da sua vida, mas Deus ele cumpriu, não em Salomão, mas no filho de Salomão, que foi Roboão. Roboão, quando após a morte de Salomão, que aí encontra lá no capítulo 12, que aí vai falar sobre Roboão. Salomão morreu, Roboão se tornou rei, mas o que ele fez? Ele fez coisas que não agradou o povo. Ali as 10 tribos estavam se sentindo acuadas, se sentindo com um jugo muito pesado devido aos impostos e muitas coisas que Salomão fez, e ali muitos impostos, um jugo muito pesado. O que Roboão fez? Ele foi consultar, em vez de consultar os sábios, ele consultou os seus próprios amigos. E aqui no versículo, no capítulo 12, no versículo 11, diz assim: assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E o que aconteceu? As 10 tribos se rebelaram contra Roboão, e para cumprir o que Deus tinha prometido, que iria rasgar o reino de Salomão, ia dar ao servo de Salomão, que seria Jeroboão, Deus ele cumpriu. Realmente essas 10 tribos foi até Jeroboão, falou com ele, falou também com Roboão. Roboão respondeu dessa forma, que se o rei Salomão fazia de um jeito, ele ia fazer pior. E aí o que eles fizeram? Se rebelaram e constituíram Jeroboão como seu rei. Ele ficou rei com 10 tribos e Roboão com apenas 2 tribos, porque Deus tinha cumprido que iria rasgar, sim, mas ia deixar uma tribo com ele. Ele ficou com a tribo de Judá e a de Benjamim. Deus ele deixou as 10 para o servo de Salomão. E aí o que acontece com isso daqui? Para nós entendermos, até chegar o tempo de Uda. Roboão, ele era o filho de Salomão, e o que ele fez? Tudo que desagradava a Deus, tudo que era mal aos olhos do Senhor, ele fez. Fez todas essas maldades e, infelizmente, um rei saía, outro entrava, e Salomão entrou, deixou que entrasse a idolatria, a adoração a outros deuses, e entrava um rei ali, quebrava os altares, mas outro rei ia lá e constituía o altar. Com essa separação das tribos, que 10 ficou com Jeroboão, que aí se tornou o reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, que era Judá, com as 2 tribos. Mas a idolatria, ela entrou de uma forma que cada rei que entrava tentava tirava, mas o outro entrava, fazia, um fazia, outro não fazia, e ficou até ter uma consequência, até chegando aqui no reinado de Josias. Josias era filho de Amon, por isso que aqui na lição vai falar sobre Amon e Manassés. Ele era filho de Amon, Amon era filho de Manassés. Manassés, ele reinou por 55 anos, mas fez muita coisa que desagradou ao Senhor. Ele levantou altares, ele fez muita coisa que deixou Deus muito irado. No final da sua vida, ele, para cumprir, porque Deus ele é tão misericordioso que ele permitiu que Manassés fosse levado cativo, foi preso, mas para mostrar que Deus era o Deus de Israel, Deus permitiu que ele fosse, mas fez com que ele voltasse a Jerusalém e ele morresse na sua casa. O seu filho Amon, vendo o arrependimento do pai, não se comoveu nem um pouquinho. Pelo contrário, fez de novo tudo o que era errado, o que o pai tinha feito, derrubado os altares. Ele foi lá e levantou de novo e começou a adorar outros deuses. Ficou apenas 2 anos.
E o que o povo, seus servos fizeram? Com esses 2 anos, os seus servos foram lá e mataram ele e colocaram o filho dele, que era Josias. Com apenas 8 anos, colocaram Josias no seu trono, por já estarem cansados de tanta idolatria. Então, para entender um pouquinho da história, para entender um pouquinho o porquê dessa condição que estava Judá, tivemos que voltar um pouco à história lá atrás para entender que esse povo, o povo de Israel que se dividiu e ficou um reino do norte, reino do sul, e eles se desviaram dos caminhos do Senhor. Infelizmente, eles foram para outro caminho, mas todo o tempo Deus usava profetas para falarem para eles se arrependerem e voltarem para o caminho certo, se consertar e fazer um conserto novamente com Deus. Deus sempre levantou pessoas para que eles entendessem que eles estavam no caminho certo. Teve rei que se arrependeu, teve rei que não se dobrou a outros deuses, mas teve também muitos reis que se dobraram e fizeram muitas coisas, muita coisa que desagradou e muito a Deus. E aí, voltando no tempo de Josias. Josias, ele mandou consultar ao Senhor, e essa profetisa, que era Uda, uma profissão que era destinada a maioria a homens, mas ali ela era muito respeitada, o que dá para entender, ela era muito respeitada por todas as pessoas, porque ela era uma mulher de Deus. A única coisa que a Bíblia fala sobre ela é que ela era esposa de Salum, e Salum era filho de Tocate, que era guardador das vestimentas e habitava em Jerusalém, na cidade chamada Cidade Baixa. E o que ela nos mostra? Que ela estava no momento certo, na hora certa, e ela não temeu fazer a vontade de Deus. Quando Josias, vendo tantas essas coisas que os reis ali, seu avô Manassés fez, mas se arrependeu, o seu pai Amon fez tudo o que era errado, e ele viu que a consequência ia vir, ele consultou a Deus para saber o que Deus tinha, porque o coração dele se entristeceu. Então ele consultou a Deus, e ele foi buscar quem ele podia saber que tinha a resposta, que era a profetisa Uda, na época. Uda, ela vê o avivamento, ela viu tudo que esse rei ele procurou fazer para que se amenizasse um pouco da ira de Deus contra o povo. Mas sabemos que a consequência ela vem, não tem como mudar. Josias, ele promove verdadeiro avivamento. Como? Ele aboliu a idolatria, resgatou a lei do Senhor, aboliu a idolatria como? Ele mandou quebrar todos os altares, tirar todos os altares, porque o seu avô Manassés tinha colocado até ídolos dentro da casa do Senhor, e o seu pai Amon fez isso também. E ele mandou quebrar, ele fez com que o povo voltasse a adorar a Deus, leu ali, chamou para que eles ouvissem a lei do Senhor e fizessem um concerto novamente. Uda é usada por Deus, a dura mensagem de Deus. Recebendo a consulta do rei, Uda foi usada por Deus para profetizar com relação a 2 eventos. O primeiro foi prevendo a destruição de Judá por causa da idolatria. O segundo foi prevendo a restauração e prosperidade no reinado de Josias. Esses foram os dois, no caso, os 2 eventos que ela preveu e que ela pôde ver. Uda profetiza para o rei Josias, na crise espiritual de Judá e Jerusalém, que era a capital de Judá. Deus mostrou a profetisa Uda que o rei Josias não seguiu os maus caminhos de seus pais, mas humilhou-se diante de Deus,
disse Uda aos mensageiros do rei, que Deus viu como Josias se humilhou quando ouviu a leitura do livro da lei e o juízo de Deus sobre Judá, e que Deus lhe daria livramento, ele desceria à sepultura em paz. Deus teve misericórdia do jovem rei de Judá, que aos 8 anos começou a reinar e ali se comoveu com tudo o que iria acontecer e se humilhou. O efeito da profecia sobre Judá. Josias fez uma convocação urgente a todos os anciões de Judá e Jerusalém. A mudança foi numa nação inteira. A primeira mudança, ele subiu à casa do Senhor com todos os homens e ali pediu para que todos subissem, para que todos ouvissem novamente a lei e para que todos fizerem. Ele fez de novo um concerto com o Senhor e ali ele colocou para que todos fizessem também um concerto com o Senhor ali também. Que eu vou até ler aqui em 1 Reis, quando Deus fala a Jeroboão, Deus fala assim: e te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Foi a promessa que Deus fez ao servo Jeroboão, servo de Salomão. Se ele cumprisse, Deus iria fazer isso. E foi esse concerto que Josias fez novamente com Deus, que iria ficar nos caminhos, seguir as leis, os estatutos, os mandamentos, não se desviar, não adorar outros deuses. Ele fez esse concerto e levou para que o povo fizesse também um concerto com Deus. Em seguida, ele levou o povo a fazer o concerto com Deus, que seria esse de seguir realmente, seguir de coração e alma, não só de boca, mas de coração e alma. Aboliu por completo a idolatria, tirando todos os ídolos, tirou tudo, aqueles bosques que fizeram em volta ali dos ídolos, todas aquelas adorações que tinham em todo o Judá, toda Jerusalém, ele tirou e ele realmente fez algo que agradou a Deus. Deus não permitiu que ele visse o que iria acontecer com Judá, porque o que aconteceu? Voltando um pouco para a história, Israel, né, já um povo ali dividido, reino do norte, reino do sul, a monarquia dividida e a idolatria no centro se torna a causa dos males que atingiram o povo de Israel e assim a sua destruição. O reino do norte, Israel, terminou em 721, tomado pelos assírios, e o povo foi levado como cativo para a Síria. E o reino do sul terminou em 587, quando Jerusalém foi saqueada, o templo destruído pelos babilônicos e seus habitantes levados cativo à Babilônia. E assim o reino do norte e reino do sul se encontraram em exílio, sem rei, sem terra, sem templo e tendo que se adaptar às novas formas de vida e de compromisso com Deus. É isso que acontece quando um reino se divide, quando um reino se desvia de Deus. Ele fica sem terra, sem templo, sem rei, sem nada. E Uda, ela profetizou o que iria acontecer com Judá. Aconteceu tanto com Israel como com Judá. Ela profetizou para Judá. Ali Israel tinha os seus profetas, Judá também, porque até isso era uma separação entre eles. Deus levanta pessoas para levar a sua mensagem. Ele usa pessoas. Cabe ao povo ouvir, se arrepender, com o coração realmente contrito, o coração ali comovido. E Deus, ele
ele ouve e ele vê o arrependimento e ele vem com misericórdia. O que nós podemos aprender com essa profetisa que foi firme? Ela foi decidida e discreta. Que Deus ele usa tanto mulheres como homens. Ele usa pessoas para fazer a sua vontade. E ela, com uma mulher que estava numa profissão que não era tão comum para a mulher, ela não teve medo de fazer a vontade de Deus. Ela foi firme, decidida e foi discreta em fazer a vontade de Deus. Ela não temeu e levou a mensagem até o rei e ali se cumpriu. Ela viu se cumprir tudo o que Deus tinha prometido, tanto ao rei Josias como ao povo de Judá. Infelizmente, o povo, quando ele se desvia de Deus, ele vê a consequência depois. Para concluir, essa profeta chamada Uda, ela teve uma passagem muito rápida, mas essa passagem foi marcante e deixou o seu papel ali no momento certo, na hora certa. Ela fez o que foi destinado à sua pessoa. A profetisa Uda foi uma mulher de Deus que teve um papel significativo para a história de seu povo, ainda que de modo muito passageiro. Seu papel foi coadjuvante, mas o que importa é a qualidade do seu trabalho e não a extensão de seu ministério. Que venhamos ficar com esse exemplo dessa mulher também, que fez a vontade de Deus e pode ser vista como uma mulher de Deus que não temeu, que foi ali e fez o que era para ser feito no momento certo. Que Deus possa te ensinar assim como Ele tem me ensinado cada dia, com exemplos de pessoas que está escrito aqui nesse livro chamado Bíblia. Pessoas que nos ensinam e nos faz crescer como um caráter verdadeiro de um cristão. Que esse é o tema do trimestre, caráter do cristão. Pessoas da Bíblia que são exemplos para nós. E aprendemos a cada dia que temos muitos exemplos e não é por falta de exemplos. Temos muitos, mas cabe a nós escolher o que é certo, fazer o que é reto, o que agrada aos olhos do Senhor. Não como esses muitos reis aqui, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Faça o que é bom aos olhos do Senhor, o que é reto aos olhos do Senhor. Eu quero agradecer a você que tem aí ajudado que esse canal ele venha chegar até os confins da terra. Quero agradecer a você que também é um mensageiro do Evangelho, que tem levado essa palavra a cada pessoa que ali precisa ouvir, para que se cumpra a palavra de Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.